de casa, dá licença para o nosso Bahia Rural Especial deste 2 de julho. Seja muito bem-vindo à nossa caravana marítima da Liberdade. Estamos acompanhando a Chegança de Marujos Fragata Brasileira. E nesta edição vamos refazer o caminho das tropas que lutaram pela independência da Bahia. E você é nosso convidado nesta viagem. Olé, olé, puxa o ferro de marcha ré. É a ideia imaginária de você estar entrando na embarcação, né, para ir para esse embate, esse combate no alto mar. E é o canto de tirar a âncora, né, de atirar a âncora do barco para poder o barco ficar livre para navegar, para ir ao encontro dos portugueses que estariam aqui na Baía de Todos os Santos. E nesta edição também tem os outros destaques do campo em várias partes da Bahia. E uma receita com sabor de recôncavo, caldo de mariscos com legumes. Tudo isso a partir de agora no nosso Bahia Rural. O programa campeão de audiência, nas manhãs de domingo, está no ar. Através das manifestações culturais que muitas comunidades do Recôncavo estão mantendo a história das lutas travadas na busca pela independência. Tem sido assim com os nossos anfitriões, a Chegança de Marujos Fragata Brasileira de Saubara. Eles cantam com trovas histórias do mar. Ações que aconteceram no passado e a gente traz à tona, né? E é muito importante para a cultura do nosso estado. A Chegança de Marujos Fragata Brasileira de Saubara foi criada há mais de 90 anos. O grupo cultural é composto por pescadores e outros moradores da cidade. Na Chegança tem muito isso da tradição familiar, né? Você vai encontrar muito avô, pai, os filhos e aí os netos começam a participar também. Manifestação cultural com forte tradição na comunidade. Não por acaso, ela cedia todos os anos, no mês de agosto, o Encontro de Cheganças e Marujadas da Bahia. É um festival pelas ruas, como já mostramos em edições anteriores do Bahia Rural. Este ano o festival será no dia 5 de agosto. Na Bahia existem atualmente 23 grupos de cheganças ou marujadas em diversas partes do estado. Apenas em Saubara são 3 grupos. Seu Edmundo, chamado de Seu Mouro, é um dos marujos mais conhecidos da região. Desde pequeno atrás da chegança, vendo os outros brincar, até que um dia eu consegui brincar também. E aí tá brincando até hoje? Até hoje, eu estou 71 anos brincando. É uma brincadeira séria. Na verdade, não é fácil você contar uma história em prosa e verso que dura 1 hora de relógio. Não é fácil, né? Sem que ninguém nos ensine. A gente aprendeu tudo isso com outro, com o pai, com o tio, com companheiros. Não é fácil. Não. Além de recriar as histórias das travessias da Marinha de Guerra, alguns também encenam lutas entre mouros e cristãos. São as embaixadas. Desde 2019, estes grupos são reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. A Orquestra Marítima usa pandeiros feitos com aro de madeira de genipapo e couro de bode. Cada integrante representa uma função na hierarquia naval. Tem general, mestre, piloto, contramestre, capitão, gageiros, calafates, além da figura do padre, convocado para pedir proteção nas viagens. E sempre tem calafatinho novo embarcando nesta história, como Anthony, de 10 anos, e Matheus, de 7. Eu gosto porque é uma cultura muito legal, né, que conta a história de antigamente. E o que você mais gosta na Chegança? Tocar, sair para passeio, como eu já toquei no Salvador, na Barra. Para Seu Pedro, de 86 anos, é uma brincadeira
que toca no coração. Aquilo vem trazendo uma emoção na gente que quer sair, não pode. É um orgulho muito grande. E vamos ao nosso mapa de navegação desse domingo especial. O nosso roteiro começa na costa de Saubara, percorre parte da Baía de Todos os Santos em direção à ilha de Taparica e em seguida pega vento oeste, entrando no Paraguaçu. Subiremos o rio, passando próximo de várias comunidades como Bom Jesus dos Pobres, São Roque do Paraguaçu e Maragogipe. É um roteiro traçado pelo professor e mestre em História Rosildo Rosário, aqui contramestre da Fragata. Ele é autor de livros sobre a tradição das cheganças e marujadas e também pesquisou as trilhas marítimas da independência. O estudo teve como base as cartas escritas em 1822 pelo padre Manuel José Gonçalves Pereira, então vigário da freguesia de São Domingos de Saubara. Nelas, o padre relatava detalhes das batalhas. Ele escrevia cartas para o comando lá de Cachoeira quase que diariamente. Durante o período que ele estava no comando, a gente encontrou registro de 21 cartas. E daqui de terra ele comandava as pessoas para vir enfrentar. Os registros históricos revelam que o próprio padre teria participado ativamente da luta contra os invasores. Inclusive, arregimentado uma tropa de 400 homens para defender o território. 13 de novembro de 1822. Ontem, pelas 2 horas da tarde, viu fondear no ponto de Manguinhos e ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, para dentro da costa dessa Saubara, 2 barcos inimigos e uma escuna. 2 embarcações nossas fizeram força de remos sobre as embarcações, pelo que mandei do ponto da Camboa uma canoa a participar a tais embarcações que voltassem. Em homenagem ao bicentenário do 2 de julho, desta vez o padre da Fragata vai vestir o personagem. Representará o próprio vigário de Saubara e será encenado pelo historiador Betinho, também integrante da chegança. Ele, juntamente com outro padre, o padre Bernardo de Melo, organizou esses homens para brigar. Quem eram esses homens? Eram roceiros, pescadores, marisqueiras. Os registros provam que o padre montou a sede da resistência na própria igreja matriz. Ele chega a receber o nome de vigário comandante e depois ele é agraciado com título devido a essa bravura, pela essa intrepidez que ele teve à frente dessas lutas. Vigário padre, que neste 2 de julho canta a saga em coro junto com os marujos. Nesse momento nós estamos passando exatamente pelo meio da Baía de Todos os Santos, local importantíssimo na história da independência. Exatamente, é aqui nesse local onde vai acontecer toda a movimentação marítima dos brasileiros, né, salbarenses, aqui do Recôncavo, com embate com os portugueses. Exatamente aqui, esse é o local onde teve a maior parte da movimentação das batalhas em prol à independência da Bahia. Então aqui é que vai dar o combate, né, da tropa de Madeira de Melo por essas pessoas aqui dessa região. Qual cântico que a gente pode destacar nesse momento para este trecho? É a música que pede para que esse marinheiro, essas pessoas, avance, né? Avança, avança, caçadores, no primeiro batalhão, e vamos descer a Bahia, com esse anal que é da nação. Nem igreja, nem francesa, nem a própria vencerá as Brasil.
domingo de roteiro histórico aqui no Bahia Rural e eu te convido para continuar com a gente nesta viagem. O intervalo é rápido, a gente volta já. Povo de Matão, povo de Azar, povo de Matão, povo de Azar. Vamos de campanha, tocamos a pereira. Vamos de campanha, tocamos a pereira. Estamos de volta com o Bahia Rural especial deste 2 de julho, navegando com a chegança dos marujos fragata brasileira, agora pelo trecho entre a Baía de Todos os Santos e o acesso ao rio Paraguaçu, onde as batalhas pela independência fizeram surgir muitas manifestações culturais, preservadas até hoje por moradores das comunidades ribeirinhas. Por que era importante proteger esse trecho entre a Baía de Todos os Santos e o acesso ao rio Paraguaçu? É porque é exatamente nessa margem do rio Paraguaçu onde se encontravam as cidades que no século XIX eram importantes, né, importante economicamente e politicamente. Então, se os portugueses tomassem essas cidades, consequentemente, a história seria outra. As pessoas estavam há mais de um ano nessa labuta, né? Então, mortes, ferimento e fome, principalmente. Chega um momento que essa batalha ela vai se dar exatamente pela comida. Na 18ª carta, escrita em 20 de março de 1822, o padre relata que uma frota inglesa se aproximou do Recôncavo e ofereceu alimentação para os brasileiros. 20 de março de 1822. Tem aparecido por 2 vezes um escalé com 6 ingleses, os quais ora aqui se acham, e trazem tecidos, mesmo alguns molhados, como carne do sertão, manteiga e bolachas. E aí essa memória vai ser retratada com uma canção. E em muitos trechos deste roteiro, a participação das mulheres foi essencial na luta pela independência. As mulheres, elas iam pelos matos, montanhas, alimentar seus parentes, maridos, irmãos, amigos, esses soldados que estavam nas trincheiras. As Caretas do Mingau nos ensina que para se vencer uma guerra é preciso conhecer estrategicamente o lugar. Eram mulheres que em ocasião da guerra, da independência da Bahia, se organizaram e criaram uma estratégia de guerra onde se vestiram de almas, né, com panos brancos, chapéu de palha, e naquela época não se tinha energia, então ver um vulto causava um espanto, né, nos soldados lusitanos. Então foi uma estratégia de guerra, sim. E atualmente essa manifestação cultural, que é as Caretas do Mingau hoje, elas contam essa história nas ruas de Salbara. A gente poder resgatar o protagonismo dos baianos. Baianos que encontram hoje nas margens do Paraguaçu sinais dos antigos tempos de guerra, como o histórico Forte da Salamina. O trecho do rio a gente imagina como essas cidades
que compõem esse rio Paraguaçu, é de onde desciam as embarcações que iam por fora do rio Paraguaçu para fazer essa proteção. Então, vindo da cidade de Cachoeira, de Maragogipe, de Nazaré das Farinhas, embarcações que traziam também alimento, e essas embarcações eram trazidas, né, no remo por essas pessoas. Haja remar e haja cantar. E haja cantar, vamos nessa. Hoje é um domingo especial, estamos navegando pelas águas da Baía de Todos os Santos e do Rio Paraguaçu, resgatando histórias da luta pela independência na Bahia. Mas continuamos atentos ao que está acontecendo em outras partes do estado. Por isso, vamos conferir agora os destaques regionais do campo. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, em 2023, a Bahia deve produzir mais de 3,6 milhões de sacas. Isso contando com o café arábica, juntamente com o café Conilon. Aqui na região da Costa do Descobrimento, que compreende esses 8 municípios que ficam em torno da cidade de Itabela, são plantados mais de 11 mil hectares de café. A região produz sozinha mais de 1 milhão de sacas, o que é equivalente a 1/3 da produção estadual. Aqui no Oeste, o destaque é o alerta para as queimadas. Sem chuva na região há pelo menos 3 meses, o clima seco e o calor forte acabam contribuindo para as queimadas em vegetações em todo o Oeste. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nos últimos 2 meses foram registradas 140 ocorrências de incêndios em vegetação. Eles atendem cerca de 3 por dia. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, na maioria das vezes, essas ocorrências são de incêndios criminosos. Na Bahia, o INCRA abriu inscrições para selecionar beneficiários para o Programa Nacional da Reforma Agrária em 13 assentamentos do estado. Aqui em Juazeiro, na Fazenda Curitiba, são 68 vagas. Em todos os assentamentos, são 387. Para se candidatar, o interessado deve estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e apresentar todos os documentos exigidos pelo edital. Tá gostando da nossa viagem? Então não saia daí. No próximo bloco vamos continuar navegando pelas memórias da luta pela independência no Recôncavo. E tem receita especial, hein? O intervalo é rápido. Voltamos com o Bahia Rural especial desse 2 de julho, navegando pelas águas do Rio Paraguaçu, ao lado da Chegança de Marujos, fragata brasileira. Enfrentamos uma chuvinha fina ao longo deste nosso percurso, mas com um arco-íris saudando esse dia de resgate histórico, em que relembramos a saga das tropas que lutaram no Recôncavo pela independência na Bahia. São tropas que lutaram na Baía de Todos os Santos, no Rio Paraguaçu, mas que depois vão para Salvador para se juntar às tropas lá em Pirajá. A gente vai acionar a figura do gageiro. O gageiro, numa embarcação, é aquela figura que tem a responsabilidade de observar a terra, né? Então ele sempre aparece nos filmes, no desenho, é aquela figura que fica naquele mastro, naquele cercadinho lá em cima. Então é o gageiro que avista a terra, né? Então a gente vai cantar para ele, né? E por último a gente chegando em Pirajá, né? Vamos companheiros, vamos lá chegar, leva essa bandeira lá em Pirajá. É como se a gente estivesse indo arregimentado para se juntar em Pirajá para poder consolidar essa independência.
Esse trecho da Bahia é cheio de histórias e também de sabores. Por isso, vamos à nossa receita do recôncavo. Mariscar é uma das principais atividades econômicas em Saubara. Envolve principalmente mulheres, como Dona Wanda. Além de fazer parte do grupo Caretas de Mingau, ela prepara um dos caldinhos mais conhecidos da região. A gente trabalha com isso mesmo, desde o tempo de meus pais, que a gente sempre saiu para trabalhar na costa. A gente tira papafumo, ostra, sururu, cata camarão, cata siri também. Hoje ela vai mostrar pra gente como preparar um caldo de mariscos com legumes. É um caldo muito gostoso e aquece mesmo, tanto faz no verão como no inverno. E na praia é um show. Primeiro, anote os ingredientes: 400 gramas de sururu, 300 gramas de camarão seco, 200 gramas de camarão fresco, 100 gramas de ostra, 200 gramas de papafumo ou chumbinho e uma pequena porção de carum gondé, esta outra espécie de marisco da região, 200 gramas de batata inglesa, 2 cenouras, um chuchu, 200 gramas de abóbora, 3 cebolas também cortadas em pedaços, 3 tomates, 1 pimentão, 2 dentes de alho, um pedaço pequeno de gengibre, 150 gramas de extrato de tomate, 350 gramas de amendoim, o sumo de 2 limões, coentro, cebolinha e pimenta do reino a gosto, além de 2 folhas de couve cortadas em tiras. Para começar, coloque 1,5 litro de água na panela de pressão. Depois acrescente todos os ingredientes, não importa a ordem. Pode começar pelos legumes, depois com os temperos e o sumo de limão. E siga acrescentando os mariscos, mas atenção, reserve uma pequena porção deles para usar na segunda parte da receita. Mexe um pouco, certo? Olha que delícia está. Depois, basta fechar a panela e deixar no fogo por cerca de 30 minutos. Aqui como está, ó. Depois de meia hora, ó, já está tudo cozido aqui. Os legumes, verduras e os frutos do mar todinho aqui, ó. Retire da panela e coloque no liquidificador. Volte a mistura para o fogo em uma panela comum. Acrescente as pequenas porções que ficaram reservadas de mariscos inteiros e deixe ferver. Aqui agora, uns 15 a 20 minutos aqui, novamente, para poder os mariscos pegar o gosto do caldo. Quando estiver pronto, distribua em porções individuais. Acrescente em cima as folhas de couve em tirinhas e sirva acompanhado de limão e caldo de pimenta. Olha aqui o famoso caldinho de marisco de Saubara. Bom apetite! Eita, que maravilha! Domingo cheio de sabores e também de alegria. É a cultura popular da Chegança celebrando 2 de julho. Especial do Bahia Rural. Obrigada aos nossos anfitriões. Chegança de Marujos, Fragata Brasileira de Saubara. Viva o 2 de julho, viva a liberdade, viva o povo da Bahia. A gente volta a se encontrar semana que vem, se Deus quiser. Adeus, gente, até um dia. Adeus, gente, até um dia. A mãe de Deus é nossa guia. A mãe de Deus é nossa guia. Meu comandante, gente, até um dia. Meu comandante, gente, até um dia. A mãe de Deus é nossa guia. A mãe de Deus